Para Clapeyron, que é francês, né? O quociente P vezes V sobre T, esse quociente a gente vai ver daqui a pouco na Lei Geral dos Gases, mas já vimos o P vezes V, já vimos o V sobre o T e o P sobre o T. Ele é diretamente proporcional ao número N de mols de um gás ideal. Então, determinada quantidade de gases vai ter um valor de N, que seria o número de mols, em que esse N ele é um mol, ele é igual ao tal número de Avogadro, e a gente tem uma determinada quantidade lá. E Clapeyron ele fez alguns cálculos e determinou e conseguiu verificar que isso era diretamente proporcional. Mas para a gente ter um diretamente proporcional, ainda não é a resultante de uma fórmula. Para você ter uma fórmula, você tem que tirar o diretamente proporcional e colocar uma constante. Então foi aí que entrou uma constante. Essa constante é R. Então esse R aqui ele é chamado de constante universal dos gases. Também eu posso ter a fórmula simplesmente deixando PV igual a nRT, ou seja, PV/RT, em que o nosso N nós já vimos que é igual a M, que é a massa do gás, sobre a massa molar, que é a representação da massa referente a cada tipo de gás. E aí nós podemos substituir e ter então que P vezes V é igual a M sobre M vezes R vezes T. Se eu inverter essa minha fórmula, aqui ó, essa primeira, se eu conservar apenas o R em um membro, eu vou ter essa relação aqui. Ó. Se eu substituir nessa relação as unidades, nós temos o seguinte, essa constante universal dos gases, R, é igual a 0,082, e aí nós teremos aqui as unidades. Que unidades? P é dado em ATM, volume dado em litro, e o N, que é o número de mol, dado em mol, que é inclusive a unidade fundamental da física, e o K, que é o Kelvin, que é a unidade de temperatura. Ainda nesta mesma fórmula, eu posso ter o seguinte, que um ATM não é uma unidade fundamental de pressão. A unidade, nós sabemos que unidade ela é relacionada com Newton, com metro, com Kelvin, né? Então nós precisamos transformar. O que foi feito? Foi que ele fez. Nós temos que a unidade de pressão, um ATM em pressão, ele corresponde a 1,01 ou 0,13, né? Aqui é o valor bem mais próximo, mas às vezes é adotado apenas o 1 aqui, mas vamos adotar isso aqui, 1,013 vezes 10 a 5 newton por metros quadrados. E um litro ele corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. O que acontece? Vamos substituir nessa fórmula aqui. Substituindo, nós temos o seguinte, que essa constante universal, que aqui é uma constante, né, dos gases, o R é uma constante, ele é um valor fixo, nós já vimos que é 0,082, se a unidade for ATM, litro, por mol vezes Kelvin. Mas se eu mudo a unidade, ao invés de ATM eu coloco Newton por metro quadrado, e ao invés de litro eu coloco metros cúbico, eu vou ter que alterar, vou ter que colocar mais alguma coisa aqui para transformar. Então, substituindo, eu vou ter que colocar aqui, multiplicar esse 0,082 por quem? Por 1,013 vezes 10 a quinta, e vezes ainda 10 a menos 3. E aí vamos ver o que é que vai ficar. Simplificando tudo isso aqui, ficou 8,314, e a unidade ela deixou de ser o ATM litro, e também esse N, M vai resultar em joule. Então vamos ter aqui as unidades relacionadas às grandezas que vimos aqui, né? As grandezas de estados do gás, né, que são as principais, pressão, volume e temperatura, e as constantes que apareceram aqui. Então, N é o número de mol, que nós já vimos que 1 mol é igual ao número de Avogadro. Mzinho é a massa gasosa, a massa de gás. M é a massa molar. R é a constante universal dos gases, um valor fixo que acabamos de ver aqui. P é pressão, V volume, T é a temperatura. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de curtir o nosso vídeo. Se gostou do assunto, se deu para entender, está legal, não esquece. E também se
quiser algum vídeo, algum tipo de vídeo, bota aí nos comentários que a gente vai tentar fazer aqui.